Trouxeram questões aqui por cima, o que a nossa reportagem já ouviu e já trouxe em destaque na Home do UOL para vocês. Questões envolvendo a Bíblia, pressão estética imposta a mulheres, como exemplo da atriz Paola Oliveira, também abordando questões culinárias aqui do nosso país, do Brasil, segundo professores consultados pela nossa reportagem, mas o nosso UOL News também foi atrás dos professores, que eu quero muito ouvir do professor Raul, que esteve lá, fez a prova de início a fim e vem contar pra gente aqui agora, professor, depois dessa maratona ainda tô para entrar ao vivo é para poucos, viu? Obrigada pela presença no nosso programa. Quais foram os destaques desse primeiro dia de prova para você? Muito obrigada, uma boa noite a todos os internautas do UOL. Olha, a prova teve vários destaques, foi uma prova clássica do Enem, mas uma prova que, de uma maneira geral, transcorreu de uma forma muito tranquila, as questões com um nível bem tranquilo de dificuldade, e como a gente adiantou um pouquinho, teve um grande destaque para a questão das mulheres e para a questão da valorização da cultura afro-brasileira na parte de ciências humanas, né? Então, uma prova que teve um bom equilíbrio, uma boa distribuição de questões entre história, geografia, filosofia, sociologia. Em geografia, por exemplo, a gente teve um grande destaque para as questões climáticas, para o papel do homem, né, para as alterações que o homem provoca a partir das suas ações no meio ambiente. Então, de uma forma geral, foi uma prova bem clássica do Enem, e eu ainda destacaria a questão de que, pelo menos na área das ciências humanas, mas pelo que a gente tem acompanhado também na área de linguagens, houve uma relativa diminuição da carga de textos que o Enem trouxe para os estudantes nesse ano. Queria até aproveitar para o senhor entrar um pouquinho mais nesse ponto com a gente. O senhor diz esse sentido de volume de texto mesmo, a percepção de que, então, os enunciados eram menores, entrando em diálogo, de certa forma, ali, até com o que a gente está vendo, da atenção do jovem mesmo, né? Porque eu fico pensando aqui, professor, acho que de algumas gerações de trás até hoje, a gente já vê esse cansaço e essa conquista dos jovens pela leitura, pela atenção mesmo no momento de uma prova já cada vez mais difícil, é o desafio diário de vocês no trabalho. Mas isso já está se refletindo na prova do Enem também, o senhor acha? Eu acredito que esteja se refletindo. O Enem ele trouxe um volume de textos menor mesmo, e os anunciados eles eram um pouquinho mais objetivos, a exigência, o enfoque da questão era muito mais objetiva do que em anos anteriores. Isso não tira a característica tradicional do Enem, tá? De ser uma prova tradicional do Enem. Porém, a gente nota esse talvez cuidado do Ministério da Educação, ou do INEP, né, do Enem, em olhar para o estudante numa geração que já está um pouquinho mais cansada daqueles textos longos, que está, né, imersa num mundo digital e que está tentando se encontrar, né, ajustar a prova do Enem, a capacidade, em manter a capacidade do estudante de ter atenção ao texto, de promover uma leitura crítica, de ter aquela capacidade de interpretação para entender o que a questão quer e fazer correlações, mas de uma maneira um pouco mais suave, né? De uma maneira um pouco mais tranquila para os estudantes. Então, um volume de textos menor mesmo, como você colocou, e questões que foram um pouquinho mais objetivas se compararmos com as provas dos anos anteriores. E uma avaliação do senhor nesse sentido aqui, até para a gente avançar um pouco na questão da prova em si, professor, acredita isso como positivo? Houve alguma compensação nesse sentido, em torno dos termos que surgiram também, referências da prova? O que o senhor destacaria para a gente? Olha, é uma mudança positiva. Eu acredito que, de forma geral, o Enem continuou, mesmo dando essa reduzida ainda leve no volume de textos, alterando um pouquinho a questão da objetividade das questões, ele manteve a sua essência. Então, de uma forma geral, isso é muito positivo. Eu acredito que é uma prova que vai acabar dialogando um pouquinho mais com os estudantes, mesmo que em alguns momentos ela não tenha trazido tantos conteúdos paralelos ao universo dos jovens, né, da juventude como um todo, né? A gente viu que teve questões que trouxeram, por exemplo, a Paola Oliveira, mas a gente trouxeram também questões envolvendo Paulinho da Viola, que não chega a ser um compositor, né, um artista que está tão no centro das atenções dos jovens, o que faz com que o jovem, ao mesmo tempo,
tenha um trabalho de conhecer, de se conectar um pouquinho mais culturalmente com o cotidiano, que ele tenha essa capacidade de leitura e de interpretação um pouco mais acurada. Então, de uma forma geral, uma mudança, né, uma leve mudança, eu acho que a gente nem pode cravar que foi uma mudança no estilo de prova do Enem, porque não foi, a prova se manteve clássica, mas de uma forma muito positiva, as pequenas alterações que a gente pode notar. Com certeza. E, professor, quando a gente está falando dos temas a serem abordados na prova, na conversa com a sua colega aqui, inclusive com a professora Fabíola, em torno da redação, citou-se ali a expectativa de questões envolvendo tecnologia, meio ambiente, virem na redação. Não veio, mas o senhor já mencionava aqui o destaque para meio ambiente na prova. Não houve nenhuma referência direta à questão da COP30, ou houve? Queria saber um pouquinho desse tema das questões ambientais, como elas foram abordadas, uma vez que a gente possa conectar aqui com o noticiário em torno da COP30, histórica aqui no Brasil, na Amazônia, pela primeira vez. Foi abordada de alguma forma? Olha, de uma maneira incisiva, direta, COP30 não chegou a aparecer na prova. Porém, a gente tem questões, por exemplo, sobre a floresta amazônica e sobre como o desmatamento vem provocando alterações climáticas. Isso não foi só a nível de Brasil, de geografia do Brasil, né? Teve uma questão muito interessante, por exemplo, de geografia mesmo, que mostra como as mudanças climáticas, como a alteração no clima, ela tem provocado a diminuição do volume de água nos rios. E a questão justamente fazia o estudante refletir sobre como essa diminuição no volume das águas dos rios acabava prejudicando o transporte fluvial, né? E acabando prejudicando, inclusive, as grandes indústrias. Essa questão, por exemplo, ela fazia uma menção ao Reno, na Europa. Então, a questão climática, ela permeou toda a prova de geografia, sem dúvida nenhuma. Claro que apareceram temas como urbanização, como trabalho, mas a questão climática, ela foi um ponto central para a geografia. Se, de um lado, o tema de redação foi um tema, os desafios do envelhecimento na sociedade brasileira, por outro, a prova continuou trazendo como característica de todos os anos anteriores do Enem um grande peso na área de geografia para as questões climáticas. Professor, para a gente fechar a nossa conversa por aqui, imagino que já tenha toda a expectativa para a conversa com os alunos amanhã, dentro do comportamento deles, inclusive, da expectativa para essa prova. O que imagina que eles estavam esperando, como que vai vir esse retorno e uma dica até aqui para os jovens, porque a gente sabe que esse gap, inclusive na minha época era tudo no mesmo fim de semana, mas esse gap para a próxima, com certeza, a gente tem que falar aqui de questões de saúde mental, de questões da pressão. Queria aqui um recadinho final dessa avaliação de primeiro dia e a caminhada para o próximo. Vamos lá. Como foi uma prova clássica do Enem, com um nível que a gente considerou de dificuldade relativamente tranquilo, eu acredito que o estudante que teve qualquer tipo de dificuldade nessa prova se mantenha tranquilo, ele tem a prova do segundo dia para ele fazer, para ele dar uma recuperada na nota final, e que ele mantenha o controle. Saúde mental apareceu na prova do Enem, e trabalhar a saúde mental nessa semana, nessa quantidade de processos seletivos que os estudantes prestam agora no final do ano é essencial. Então, manter a tranquilidade, manter a calma, promover aquela rotina de estudos de revisão na área de matemática e na área de ciências da natureza e ter a tranquilidade, a consciência de que vai ser só mais uma avaliação que ele vai fazer no próximo domingo. Portanto, pensar na saúde mental mesmo de cada estudante.